Junta-se agora a nós por videochamada Pedro Ponte Sousa, especialista em relações internacionais. Professor, muito bem-vindo ao Portugal no Ar. Como aqui ouvimos, Jack Teixeira vai ser hoje presente a tribunal. O que é que pode acontecer a este jovem? E esta falha de segurança mostra que também há falhas de segurança e pode também pôr a nu muitas das coisas que acontecem nos Estados Unidos. Sim, é claro. Quanto à primeira pergunta que me coloca, é provável que as penalizações que estejam aqui subjacentes sejam muito graves. É verdade que parece haver diferentes tipos de documentos em causa, ou seja, há alguns que são apenas classificados, outros que cabem na categoria de top secret, portanto acima, e isto significará evidentemente uma punição significativa, até porque estamos a falar de alguém que pertence, ou seja, que fez uso das suas funções para retirar documentos oficiais e para os disponibilizar ao público. Portanto, os Estados Unidos poderão alegar que colocando em causa a defesa nacional, a segurança do Estado. Um segundo problema é, para além dessa questão puramente legal, as implicações que estão por trás deste caso, porque como é evidente, e dizia muito bem, nós não sabemos ao certo, aliás, isso é algo que estamos agora nestes dias a perceber, quantas pessoas têm acesso não apenas a material classificado, mas a material top secret. E esse é um elemento importante, ou seja, percebermos qual a dimensão do público, digamos assim, que tem acesso a este material, quer seja acesso direto ou indireto, e quão fácil é a sua remoção, libertá-lo para um público mais amplo. E isto, sendo passado cerca de 10 casos dos leaks, por exemplo, de Edward Snowden, de outros casos anteriores, portanto, parece apontar no sentido de haver alguma dificuldade no controlo deste material, mas ao mesmo tempo de pouca verificação, de pouca certeza das pessoas que têm acesso a este material e de garantir que estas pessoas não libertam este material para um público mais amplo. Ao que se sabe, Jack Teixeira tinha feito proveito destes documentos para se gabar na internet. Tudo indica que não tinha outro propósito um pouco mais radical com estes documentos. No entanto, que implicações é que isto pode ter a nível global, sobretudo na evolução na guerra da Ucrânia? Primeiro, deixe-me dizer, e acho que há dois pontos fundamentais a dizer quanto a isso. Primeiro, não há ainda uma plena verificação deste conjunto de documentos. Ou seja, tem havido respostas muito contraditórias, quer por parte das entidades dos Estados Unidos, quer ainda por outros Estados, relativamente a estes documentos. Os Estados Unidos foram muito rápidos a dizer que, de facto, estes documentos eram verdadeiros, eram seus, eram da sua intelligence, o que não deixa de ser uma posição algo estranha, porque se o fossem, dificilmente os Estados Unidos viriam dizer isto rapidamente, imediatamente, como fizeram. E depois, por outro lado, outros Estados têm optado por posições de pura negação destes documentos, da informação que neles está contida, de negação da sua veracidade, ou então por posições mais ou menos intermédias. A segunda nota que lhe dava era relativamente à guerra da Ucrânia, porque apesar de haver planos de situação, de informação, de avaliação, víamos aliás na vossa excelente peça, não há propriamente planos militares, ou seja, não há planos militares que tenham sido libertados. Isto não quer dizer que não haja informações muitíssimo importantes sobre a contraofensiva. Temos informações sobre o facto de provavelmente haver, e mais uma vez, tudo isto assumindo que os documentos são verdadeiros e que, mais uma vez, nós não podemos ainda confirmar. Fala-se, por exemplo, de número de perdas humanas da Ucrânia superiores aos dados que nos têm sido dados. Fala-se de maiores dificuldades no terreno, quer na reposição de material, de munições, do que aquela que entendíamos. Fala-nos ainda de outros Estados e do apoio que outros Estados estão a pensar dar ou podem dar de material à Ucrânia. É o caso da Sérvia, por exemplo, que tem tendido para uma posição mais neutra e que, pelos vistos, segundo os leaks, se dá nota que poderia estar interessada nesta doação de material militar. Até por isso estas divulgações são algo confusas, porque elas, mais do que nos esclarecerem, elas são, como é normal na intelligence, nós temos documentos por vezes até quase contraditórios entre si, difícil perceber qual a sua utilidade, portanto, em que parece difícil Professor, dizer... peço só que conclua de uma forma mais rápida, que estamos a ficar sem tempo. O que eu quero apenas dizer é que não parece ainda evidente que haja um propósito claro, como dizia bem, na divulgação destes documentos. Eles não encaixam perfeitamente em nenhuma narrativa, seja ela dos Estados Unidos, da Ucrânia ou da própria Rússia. Ok, professor, muito obrigada por ter estado no Portugal no Ar e até uma próxima.